Graça e paz, queridos. Bom dia, bom dia, bom dia. Com alegria. Então, vamos dar início à nossa devocional de número 30. Nós lemos no capítulo de Lucas 4, do 18 ao 20, né? O propósito da vinda de Jesus. E aí me veio logo, me saltou, né? Aquelas palavras que a gente ouve, que Jesus mata, que Jesus fere, que Jesus coloca no leito, né? Os desobedientes. E toda vez que eu leio as escrituras, eu não consigo ver Jesus, eu não consigo ver Deus, né? E muito menos o Espírito Santo trabalhando desta forma. Entende, queridos? E assim, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre isso, tá? Porque Jesus ele veio com um propósito de restaurar a humanidade. Jesus ele veio com um propósito de curar, né? Aqui de achar, né? De restaurar, de resgatar aquilo que se havia perdido, né? Que era a criação de Deus, né? Lá no Éden, como a gente já falou, já ministrou sobre isso, né? O homem se perdeu pela desobediência. O homem escolheu desobedecer. Ou seja, Deus ele deu ao homem o livre-arbítrio, né? E deu uma ordem. Quando a gente quebra esse princípio, a gente atrai para nós maldição. Nós atraímos para nós a morte, né? As enfermidades, por causa da nossa desobediência. Não é Deus quem coloca, tá? Deus ele nos mostrou o caminho da vida, porque Jesus é o caminho da vida. A sua palavra é o caminho da vida. Se a gente estiver debaixo de sua palavra em obediência, ele nos protege, ele nos guarda. A partir do momento que a gente não dá credibilidade, que a gente quer viver a nossa maneira, da forma que a gente acha melhor, né? Ou seja, infelizmente, só existe dois caminhos, o da vida e o da morte, né? E isso eu posso te provar porque está escrito, está na palavra, né? E é isso o que as pessoas não entendem. E isso eles referem à morte. Como Deus é Senhor, como Deus é o Todo-Poderoso, ele diz assim, não morreu porque Deus quis, foi Deus quem quis. Não, Deus não quis, fui eu quem escolhi os caminhos errôneos, né, ao meu próprio deleite. Vamos ler, é incompreensível para mim, né? Ouvir pessoas falarem que Deus mata, fere, coloca no leito, quando na verdade Deus enviou seu filho Jesus para fazer uma obra redentora, né? De restauração, de aliança com sua criação. Deus enviou Jesus para restaurar os que clamavam por socorro. Jesus é salvador, não é matador. Amém? Jesus, ele é a cura. Ele não é o que enferma, o que faz enfermar. Né? O que faz enfermar, né? O que mata o homem é o seu pecado. O que adoece o homem é sua desobediência, né? E a gente vai ver, não? Vai ler em Isaías 61, o propósito de Jesus, né? O propósito da vinda de Jesus, a sua missão na terra. Amém? Vamos lá. Isaías 61, 1. O Espírito do Soberano, o Senhor, está sobre mim, porque o Senhor me escolheu para levar as boas notícias de salvação. Amém? De salvação. Aleluia. Aos pobres, ele me enviou para consolar os que estão com o coração quebrantado, anunciar liberdade aos cativos e libertação das trevas aos prisioneiros. Ele me enviou para anunciar a chegada do dia
em que o Senhor, Deus, vai mostrar a todos a sua graça. E também o dia da vingança do nosso Deus. Ele me enviou para consolar os que choram e dar a todos os que estão de luto em Sião uma bela coroa em vez de cinzas, em vez de luto, né? Sobre a cabeça, o óleo de alegria em vez de lágrimas, um manto de louvor em vez de um espírito triste e abatido. Eles serão chamados carvalhos de justiça, árvores que o Senhor plantou para a manifestação da sua glória. Ele restaura, levanta, ergue e honra. É isso que Jesus veio fazer na terra. Aqueles que se arrependem, aqueles que clamam por socorro, aqueles que não gostam de morte, aqueles que não gostam de injustiça, aqueles que não gostam do pecado, pecam, mas não gostam, não estão por livre e espontânea vontade no pecado. Era assim que nós estávamos, alguns de nós estávamos, né? Por falta de sabedoria, por falta de força, mas quando chegou a luz aos seus olhos, se arrependeram, ou seja, se agarraram a essa salvação que é Jesus. Esses sim são transformados, são restaurados, e essa restauração, e essa salvação, e essa cura, né? E esse óleo e essa coroa é para todos os que se arrependerem. Todos os que quiserem sair do mar da lama do pecado, né? E se ancorar em Cristo, que é o nosso refúgio, né? A nossa salvação. Vamos lá. Eles vão reconstruir as cidades destruídas, as antigas ruínas, tornarão a edificar o que ficou arrasado de geração em geração. Ou seja, quando Jesus ele chega na minha e na tua vida, né? Ele traz cura. Porque nós estávamos enfermos, nós estávamos indo em direção à morte, né? Sem salvação. E ele veio para resgatar. Ele veio para restaurar, você viu aqui, eu li, tá? Ele veio levantar, ele veio coroar um povo que se havia perdido, entende? Então, assim, não é admissível, não é louvável darmos o crédito que é de Satanás, o crédito de morte, de enfermidade, é de Satanás e do homem, não de Deus, não de Jesus. Entende, queridos? A morte foi gerada pela desobediência do homem. Foi escolha do homem desobedecer. E aí a morte entrou o pecado e todas as hostes malignas, né? Que a gente vê, essas obras de estupro, de morte, de roubo, de corrupção, tudo isso é obra de Satanás e do homem, não de Deus. Deus é a restauração, Deus é a cura, Deus é a libertação desse espírito opressor, desse espírito de engano que reina, né? Que reinou na minha vida e reina na vida de muita gente aí. A gente vive uma vida hoje de escolha, porque Deus ele se faz presente, né? E a gente escolhe seguir o caminho do engano, da mentira ou o caminho da justiça. O caminho do engano ele é largo, né? Ele traz uma felicidade momentânea, ele traz uma sensação de liberdade falsa, né? E o caminho de Deus, de fato, é um caminho estreito, porque é um caminho de justiça, é um caminho de retidão, é um caminho que nos leva a fazer escolhas certas num mundo incerto. E a gente, de fato, tem um sofrimento momentâneo, né? Por estar no meio da mentira, por estar no meio do que é errado e ter que viver uma vida correta,
né? Você vê Deus enviar Jesus e ele era justo. E ele fez o sacrifício por nós que éramos injustos. É a troca do justo pelo injusto. É isso que eu vejo e é isso que é verdadeiro, tá? Jesus, ele é a cura. Ele não é a enfermidade. Ele não é o que causa a enfermidade, né? Deus, Jesus e o Espírito Santo, o Espírito Santo, ele age na mesma comunhão. Deus é a primeira pessoa da Trindade, né? E eles agem em comunhão com a vontade de Deus. Jesus e o Espírito Santo agem em comunhão com a vontade de Deus. E então a vontade de Deus foi enviar Jesus para salvação de um povo que se havia perdido, não para a perdição. A perdição é as nossas escolhas erradas, é os nossos pecados, né? Sem arrependimento, e é isso a perdição, é isso que nos causa enfermidade, é isso que nos causa destruição, é as nossas escolhas, não Jesus, amém? Fica meditando nessa palavra e amanhã tem mais, amém? Bom dia.